Hello everyone! Vamos falar hoje sobre o Simple Past. Esse assunto foi iniciado na semana passada, durante a aula ao vivo que nós tivemos. Então, para quem participou, é uma oportunidade de revisar através desse vídeo, até porque eu vou passar uma atividade, como já faz uma semana que nós vimos o assunto, né, necessário que vocês revisem. E para quem não assistiu ainda, para quem não assistiu a aula, tem a oportunidade de ver o conteúdo agora. Então, vamos dar aqui prosseguimento. O Simple Past. Antes de a gente passar para o Simple Past, que é o passado simples, a gente vai dar uma rápida revisada no Simple Present para a gente estabelecer algumas comparações. Até agora, o que foi que nós vimos no Simple Present? Nós vimos o Simple Present do verbo to be e o Simple Present de outros verbos. Geralmente a gente vê isso aqui, né, os primeiros anos, vem isso aqui no primeiro bimestre ainda. Devido às nossas aulas à distância, toda uma mudança de cronograma, nós acabamos vendo o Simple Present do verbo to be no primeiro bimestre e o Simple Present dos outros verbos, né, só no segundo bimestre e até passou um pouco para o terceiro bimestre. Enfim, então, por que essas duas formas são vistas de forma separada? Porque elas têm regras diferentes. O verbo to be nada mais é do que o verbo ser ou estar. Então, o verbo to be, na verdade, ele tem três formas, que é o am, o is e o are. Isso ele no presente, certo? Simple present. Então, ele tem três formas, que são essas aqui. E os outros verbos? Quem são os outros verbos? Ora, os outros verbos são todos os outros aí que a gente possa imaginar. Você pode pensar, sei lá, o verbo andar, falar, escrever, nadar, qualquer verbo em inglês que não seja o verbo to be, com outras pequenas exceções, tá? Existem algumas exceções que não entrariam aqui nesse grande grupo, mas a gente não vai pensar nelas, então a gente vai pensar só nesse universo do verbo to be de um lado e de todos os outros verbos do outro, certo? Então, enquanto o verbo to be tem três formas no presente, os demais verbos só têm duas formas, ok? Como assim? Ó, então, se eu vou explicar os outros verbos, como eles são muitos, né? Porque eu tô falando aqui de todos os outros verbos além do to be, eu tenho que pegar exemplos para explicar, não tem como eu explicar todos. Então, eu peguei aqui 3 exemplos, certo? Vou contar aqui o exemplo. Então, como assim duas formas? Ora, o nome, quando a gente fala assim, olha, verbo to be, verbo to love, verbo to live, quando ele vem com esse to, é como se fosse o nome do verbo. É o que a gente chama do infinitivo do verbo. É o nome do verbo. É a forma básica do verbo. E aí, nem sempre esse verbo, quando a gente vai conjugar, né? Quando nós vamos conjugar o verbo, ele vai permanecer com esse mesmo nome. Especialmente o to be. To be é só o nome do verbo. Mas eu não falo I to be, you to be. Eu falo I am, por exemplo. You are, ou seja, eu uso uma dessas outras formas, aqui é como se fosse só o nome. E você pode ver que be não parece com nenhuma dessas formas. Em compensação, os demais verbos, por exemplo, o nome do verbo to live, quando eu conjugo ele, ele vai aparecer ou como live ou como lives. Então, a escrita é praticamente a mesma, certo? Aqui tá igual, live, live. E aqui teve um acréscimo de S. Então, os demais verbos no Simple Present, ou eles vão ser escritos da mesma forma, né, que é o nome básico, a forma básica, ou eles vão ser acrescidos de S. É verdade que alguns verbos, além de acrescentar S, você acrescenta ES, como acontece com watch, que é o verbo assistir, watch fica watches. E alguns verbos terminados em Y, no caso tem uma regrazinha a respeito disso, você troca o Y por I e acrescenta o IES. A gente não vai ver mais isso profundamente porque esse é um assunto passado, é só uma revisão, só para você relembrar que no presente, outros verbos, né, os demais verbos, além do to be, eles só têm duas formas. Então é super fácil, porque quando você vai conjugar, quando você vai flexionar o verbo, diferente do português, que você tem que saber todas aquelas terminações, né, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. Tem que saber todas essas terminações. Eu estudo, tu estudas. Em inglês você vai ter só, por exemplo, study para todas as pessoas. I study, eu estudo. You study, você estuda. We study, nós estudamos. E aí só tem uma pequena variação para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Ele, ela
certo? Em inglês, onde você acrescenta S, ES ou IES, dependendo da forma do verbo, ok? E já o verbo to be, ele tem outra regra, não tem isso de acréscimo de S, de ter a S, porque ele simplesmente já vai ter outras formas, certo? Para cada uma dessas pessoas que a gente está falando. Por exemplo, aqui, olha, nós temos aqui todas as formas possíveis. Então, o verbo to be, ele tem 3 formas, só que nós temos 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Então, essas formas, elas vão se repetir, obviamente. E aí, o que acontece? O am, eu só utilizo para a primeira pessoa, I am. E para a terceira pessoa, eu utilizo o is. He, she, it, eu uso is. E o are para as demais pessoas, ou seja, para todas as pessoas do plural, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, que é nós, vocês, eles ou elas. E para a segunda pessoa do singular, aqui, que é só uma pessoa, você, né? Que inclusive se escreve do mesmo jeito. Então, só pelo contexto que a gente saberia se é você é ou vocês são. Então, aqui tem alguns exemplos de frases. I am a teacher. Eu sou uma professora. She is a student. Ela é uma estudante. We are friends. Nós somos amigos. Então, o que é o verbo to be? É o verbo ser ou estar. E é um verbo muito importante você saber, porque é um verbo que você utiliza para você dar algumas informações básicas, né? Por exemplo, você pode utilizar o verbo to be para você dizer o seu nome. Quando você diz I am fulano de tal, I am John, I am João. Para você dizer de onde você é, você também usa o verbo to be. Você diz I'm from Ceará, eu sou do Ceará. I'm from Brazil, eu sou do Brasil. Você pode dizer a sua ocupação, né? Se você tem uma profissão, então se você é um estudante, por exemplo, I am a student ou I am a teacher, né? For example. Você pode dizer várias coisas sobre você, o seu estado civil, eu sou solteiro, eu sou casado. Você pode falar sobre características que você tem. Eu sou tímido, eu sou extrovertido. Então, você sempre está usando o verbo ser para falar. Então, é um verbo super importante, porque através dele você dá várias informações sobre você, além de informações também sobre onde você está, né? Porque ele é o verbo ser e o verbo estar. Então, eu estou em casa, eu estou na escola. Também pode indicar estado emocional. Eu estou feliz, eu estou triste. Então, é um verbo super importante. As informações básicas sobre você dá com o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, certo? Então, ó, só resumindo mais uma vez, tem 3 formas. O am você só usa uma vez com eu e o is você só usa uma vez também, tá? Apesar de que você tem 3 formas aqui, então, mas você considera que aqui é tudo terceira pessoa do singular, só que aqui é masculino, aqui é feminino e o it, que é neutro, você usa para qualquer coisa que é ele ou ela, que você possa pensar e não é pessoa, certo? Então, animal, coisas em geral, né, que eu posso chamar dele ou ela. E para todas as demais formas, eu uso o are. Em relação aos outros verbos, né? Eu errei aqui, eu só coloquei exemplo, o verbo to be. Não era para ser verbo to be, é o verbo to live, certo? Como exemplo, me distrair. Como eu falei, todos os outros verbos são todos os outros que a gente possa pensar além do verbo to be. Então, são muitos verbos. Então, peguei um exemplo que é o verbo to live, certo? Só está errado aqui o nome, é to live. Então, a gente já sabe que o verbo to be tem 3 formas e os outros verbos só tem 2, que é o verbo, que é o nome dele mesmo, live, né? Por exemplo, ou ele acresce de S. Isso vai servir para qualquer verbo, pessoal. Quando você pensa no verbo love, por exemplo, que é o verbo amar, que é até parecido com esse, né, na escrita. Então, seria I love, he loves, acrescento S. E alguns que a gente sabe que, por causa da escrita deles, você tem que acrescentar ES ou IES, mas isso é o de menos, né? Então, você sabe que tem verbos que você, no caso, você altera com S, quando ele está na terceira pessoa, e quase sempre você não altera. Então, aqui você tem todo o paradigma, mais uma vez, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, lá no verbo to be, enquanto você tinha I am, né, e aqui você tinha o is, outra forma, e tinha o are, ou seja, 3 formas, né, aqui você só tem 2, live o tempo todo, e o lives com S para a terceira pessoa do singular. Então, isso para qualquer outro verbo que você possa pensar. Assistir, falar, andar, escrever, certo? Dormir. Então, você coloca o verbo com o nome dele mesmo. Por exemplo, o verbo dormir é o verbo sleep. Sleep, sleep, sleep. E aqui seria sleeps, com S. Ok. Então, alguns exemplos de frases. Eu vou pular isso aqui porque já também não é tão relevante pra gente, certo? Mas aqui é só
A exemplificação de como a gente constrói uma frase afirmativa e a gente transforma em uma pergunta, né? Com o verbo to be, é o próprio verbo to be que vai para frente, né? Lembrando que is é uma das formas do verbo to be, am, is e are. E já quando a gente tem outros verbos, ou seja, quando a frase não tem verbo to be, justamente porque a gente está utilizando os outros verbos, podem ser qualquer um, como eu falei, né? Mais uma vez, falar, andar. Então, como não tem o to be, eu não tenho como passar o to be para frente, como foi feito aqui. Então, eu tenho que acrescentar uma coisa nova, que vai ser o verbo do ou does, né? É por isso que a gente também estudou isso aqui. Então, o does só entra onde não tem to be, certo? E lembrando que todas essas formas aqui são do simple present, certo? Então, onde é que a gente usa do ou does? Onde não tem to be. E aí acontece muito essa confusão também quando a gente está entrando num assunto novo, justamente porque tem muita gente que vai colocar to be numa frase que não é para ter e vai colocar o does numa frase que tem to be, que no caso não pode, né? Simple Past. Agora passando de fato para o Simple Past. O que a gente precisou revisar? Para a gente relembrar justamente isso, olha, então, o to be tem 3 formas. O que acontece? O am, o is, eles vão se transformar em uma única forma no passado. Então, se eu digo assim, eu estou na escola, I am at school, I am at school, ok? Agora eu quero dizer, eu estive na escola, ou eu estava na escola no passado. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar o was, só que o was também vai ser o passado do is. Então, se eu disser, ela está na escola, eu quero dizer agora, ela estava na escola, eu vou usar o was, certo? She was at school. E como é que é o passado are? Were, certo? Então, nós temos só 2 formas. Aqui nós tínhamos 3 no passado, no presente, e agora no passado nós temos só 2. Então, já simplificou um pouco mais, né? E aí a pronúncia, certo? Só para quem tiver interesse, que tem muita gente que tem medo de pronunciar essas 2 palavras, essas 2 vogais aqui, tanto A como E, vão ter som de O, certo? Da letra O. Só que aqui é um som de O aberto, was, e aqui é um som de O fechado, were, certo? Was, were, was, were. Ok, os outros verbos a gente vai ver só na outra semana, tá? Mas os outros verbos, eles ainda são mais fáceis. Lembram que no presente, o to be tem 3 formas e os outros verbos têm 2, com ou sem S. Então, os outros verbos, nesse sentido, seriam mais fáceis da gente lembrar, né? Aí, quando a gente foi para o passado, as 3 se transformaram em 2. O que acontece com os outros verbos? As 2 formas vão se transformar em uma só, que é quando a gente utiliza ED. Ok? Mas a gente não vai ver isso agora, nessa semana. A gente ainda vai fazer exercício só sobre o passado do verbo to be, certo? Então, nós temos presente de um lado, passado do outro. Então, onde nós tínhamos aqui I am, né? You are, he is, she is. Nós vamos ter agora somente 2 formas. Ou seja, onde tem are, vai ficar o were, e onde tem am e is, vão se transformar numa forma só, que é o was. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Exemplo de frases. I was in a restaurant. Eu estava em um restaurante. Ou eu estive em um restaurante. Se fosse presente, seria I am. I am in a restaurant, ok? Mas aqui é o passado. I was in a restaurant. Mesma coisa com she. Ela estava no supermercado. She was in a supermarket. Ela estava no supermercado. O plural, né? Que é no caso, o passado are, agora é o were. You were tired. Pode ser vocês estavam cansados ou você estava cansado. They were happy. Eles estavam felizes ou eles estiveram felizes. Estrutura de frases. Certo? Então, da mesma forma que é possível fazer frases negativas e interrogativas no presente, no passado é a mesma coisa. Então, I was in a restaurant. Eu estava em um restaurante. Agora, a frase negativa. I was not in a restaurant. Eu não estava. Eu só acrescento not depois do was. Certo? Tranquilo. Acrescento not depois do was. E para transformar em uma pergunta, igual aquele exemplo que eu tinha mostrado lá no presente, o que acontece? O verbo to be vai lá para o início da frase. Então, é isso, Lua, certo? Lembrando que isso aqui é o verbo to be no passado. Que agora só tem 2 formas, que é o was e o were, certo? Então, ele estava aqui, ó. I was. Eu estava. Agora, o I ficou aqui, certo? E o was ficou aqui. Não confundo com esse I que tá aqui, que é de interrogativo, né? Pode confundir um pouquinho. Não é esse mesmo I, aqui é o
Aqui eu não coloquei marcação nenhuma, é a frase afirmativa, I was. Aí botei essa marcação para indicar que é negativa, I was not. Essa marcação do I para indicar que é interrogativa, agora ficou was I, né? O sujeito I, eu, está aqui, depois do was. Então, eles inverteram os lugares. E a interrogação no final. A mesma coisa para o were, se você observar, não tem nem que explicar porque é simplesmente a mesma coisa. They were, negativa, they were not, acrescentei o not. Interrogativa, were they, né? O were vai ficar antes do they. Formas contraídas. O que são as formas contraídas? É quando nós juntamos duas palavras com ou sem apóstrofo, para que elas vão ficar ali aglutinadas, né, de forma que a leitura dessa palavra é mais rápida e na escrita também acaba sendo, né, resumida. Então, nós temos aqui o was not. Nós podemos fazer dessa forma, wasn't, certo? E como é que é esse processo aqui de contração? Tem gente que quando vai escrever tem um pouco de dificuldade de saber, né, a regra. Essa regra aqui vale para qualquer contração com not, certo? Você vai juntar a palavra primeiro, as duas, como se fossem uma só, e aí você vai trocar o O pelo apóstrofo. Então, a mesma coisa que eu fiz com wasn't, aqui o wasn't, certo? Era was not, sim, assim, wasn't. Eu faço com were not, certo? Were not, weren't. A mesma coisa vale quando você usa o do mais o not para fazer o don't. Was mais o not para fazer o wasn't. Você junta as duas palavras e aí você troca o O pelo apóstrofo. Essa regra vai valer para qualquer contração com not. Então, aqui ó, as mesmas frases, né, que eu apresentei no slide anterior. Só que agora de forma contraída, como é que vai ficar? Was, em vez de was not e were not, eu uso wasn't e weren't. É mais fácil porque você não tem perigo de errar, né? Porque às vezes você quer colocar o not antes do was e ficaria errado. I not was. Não existe, certo? Então, você usa na forma contraída, tem menos perigo de você cometer esse erro. Nós vimos também, a gente vai trabalhar um pouquinho também de vocabulário, tá? Que a gente viu, apresentei esse vocabulário que é sobre food and drink in English, né? Comidas e bebidas em inglês. Isso aqui são... Isso aqui é o vocabulário que eu passei na live. E aí também vou trabalhar no exercício, vou adicionar algumas palavras novas, né? Então, arroz em inglês é rice, feijões em inglês, beans, carne, meat, cebola, onion, alface, lettuce, uva, grape, strawberry, é uma palavra em inglês e agora você tem que saber como é em português. Morango, pasta, macarrão, eggs são ovos, cheese, queijo, certo? E aí, só para concluir o assunto, né, sobre as yes, no questions, que são perguntas, aqui faltou até o S, yes, no questions, né? Question é pergunta que você pode responder com sim ou não. Então, do mesmo jeito que a gente fazia no presente, aqui tem um exemplo no presente. Are you happy? Você está feliz? Aí você respondia, yes, I am. Ou no, I am not. Preste atenção, quando você pergunta com you, a resposta é com I, certo? E quando você, se eu perguntasse com I, a resposta consequentemente seria com you. Falei isso várias vezes. A gente falando de outros assuntos, né? A gente estuda no Simple Present, agora a gente está no Simple Past. Né? Apesar de que esse exemplo aqui é exatamente no Simple Present, mas eu quero dizer que, independentemente do tempo, até de outros tempos que a gente vai estudar, futuro, né? Aí nos próximos anos, por exemplo, as regras elas vão ser a mesma. O que vai ter uma variação é de palavras, de vocabulário, mas a regra é a mesma. Então, eu pergunto com you, eu respondo com I. Não importa o tempo, presente, passado ou futuro. Ok? Aí, lembrando, né, que só para relembrar que am, is e are se transformam em was e were. Consequentemente, então, a nossa pergunta aqui que é com are, e a resposta aqui é com am, né, porque eu estou usando I, vai ficar dessa forma. Agora, were you happy? Você estava feliz? Então, você tem duas possibilidades de resposta. Yes, I was. Ou no, I was not. Certo? Yes, I was. Ou no, I was not. Eu sempre expliquei que tem essa variação justamente porque é para ficar uma pergunta real, né? Eu perguntei, você estava feliz? A pessoa que vai estar falando comigo vai responder sim, eu estava, ou não, eu não estava. Né? Fica sem sentido se eu disser, você estava feliz? Sim, você estava. Parece que a pessoa está perguntando e está respondendo. Né?
até para ficar uma resposta real. Lembrando que a resposta sempre é yes ou no, depois de yes ou no é uma vírgula, e em relação ao que vem depois, vai ser o sujeito, e was ou was not, certo? Se é negativo além do no, eu uso not no final. Mesma regra que eu já tinha apresentado a vocês no presente, ok? E a forma contraída, essa daqui, né? Was, vai ficar wasn't. No, I wasn't, se você preferir usar a forma contraída. E é isso, pessoal. Até a próxima oportunidade.